Cara, eu acho que se tem uma coisa que você deve ter recomendado nessa vida, é o Bola Pressa. Será? É que nem eu queria recomendar o GugaCast. Eu sou o Sbole, @Sbole no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, @minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado do Mais Uma Semana, que é @Mais Uma Semana. E hoje nós vamos conversar sobre os eventos do dia 20 de março de 2021 até o dia 26 de março de 2021. Nessa semana, LeBron James deve desfalcar os Lakers por até 6 semanas após lesionar o tornozelo. Variante brasileira do Covid atinge 64% dos infectados em São Paulo, aponta a prefeitura. Após 44 dias, Araraquara não tem morte por Covid em 24 horas. Cidade teve confinamento de 10 dias. E aí, Xoxi, mais uma semana? Salve, salve, Sbole. Mais uma semana aí cansativa, talvez uma semana pra esquecer, porque só teve problema, né? Não teve coisa boa nenhuma, só problema. E a gente vai se virando como pode, né, cara? Exatamente, cara. Minha semana foi na correria, não teve tanta coisa assim. Algumas coisas eu vou contar, algumas coisas eu não vou contar. Só que isso aí vai fazer sentido daqui a pouco, porque primeiro você faz aquela fala pedindo pra eu fazer a minha fala e aí eu dou sequência. Tá bom, obrigado. Então tá bom, cara. Que bom que você vai falar algumas coisas, que você não vai falar outras coisas. Então, por favor, comece falando. Então, como de praxe, fala aí da sua semana, o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer. Maravilha. Então, minha semana ela segue o básico de sempre do meu distanciamento social. Então, quase não saio aqui de casa, saio pra levar o lixo, pra ir no mercado, de sempre. E aí, durante a semana, foi correria. Preparando aula, tá chegando a época das provas, então das avaliações em si, né? Então tem que corrigir os relatórios de estágios, as monografias, né? Como é que estão sendo conduzidas, né? Nos orientandos, as aulas em si preparando, eu também preparando as revisões das provas que eu falei que eu ia dar para os alunos dessas disciplinas que eu tô ministrando. Ontem foi a primeira revisão dessas matérias, né? Hoje é a primeira prova, e aí segunda-feira tem outra revisão, terça-feira outra revisão, e quarta-feira, isso da próxima semana, vão ser ainda as próximas provas. E eu ainda tenho, terminar de preparar as coisas, preparar as provas. Então é o ritmo da correria, né? Porque, enfim, a minha semana corre de uma forma já bem previsível. Então, meditação sempre bom, né? Francês também tá indo bem. Fazendo meus exercícios logo que eu acordo. Só que tá só essa questão de cara, não posso me dar o luxo de ficar, sei lá, um dia de bobeira mais igual, antes de assumir, o contrato aqui, era bem mais tranquilo pra mim, Se eu quisesse tirar um dia de folga, não tinha grandes impactos na minha vida. Hoje não, já tem as aulas, os alunos dependem de mim e tudo mais. Então são correrias. E eu tô, ainda que, acontecendo ao mesmo tempo, mas ainda assim eu tô muito feliz, tô muito satisfeito com essa minha rotina de agora e com a minha profissão, agora de fato. E, bem, acho que disso, última coisa, é bem rápido o meu relato, saiu a minha nota de Marechal Cândido Rondon, da UniOeste de lá. Na semana passada eu acabei esquecendo de comentar isso, que eu tinha feito a prova didática do teste seletivo da UniOeste de Marechal Cândido Rondon, para fazer, para ter um contrato assim, na gaveta, o contrato aqui em Francisco Beltrão é temporário, então é sempre bom ter contratos, na gaveta esperando convocações, porque, enfim, não quero voltar a ficar um ano sem emprego, então é bom sempre ter essas outras possibilidades, já meio encaminhadas. E aí essa semana saiu a nota, eu fiquei em primeiro, dessa vez eu não estava sozinho, eu tinha um concorrente, então era uma situação um pouco diferente da última vez que eu fiz a prova de lá. E eu, felizmente, aí dessa vez, eu acabei ficando em primeiro na didática, e ao que tudo indica, prova de títulos eu também vou ficar em primeiro, conhecendo já o currículo da outra pessoa. E aí eu tirei 9,40 e alguma coisa na didática, então eu fiquei bem satisfeito, o outro cara tirou 8, não sei quanto, então eu tô, bem satisfeito, uma nota muito boa, e agora esperar, tem todo, enfim, os trâmites de prazo de recurso, aí depois vai sair o prazo de mandar a documentação da prova de títulos, enfim. Isso aqui ainda vai um tempinho, mas eu vou relatando aqui conforme for acontecendo, se eu lembrar, E aí, enfim, é isso, eu vou relatando aqui, porque esse é o nosso compromisso, no podcast, relatar as coisas. Porém, a minha reflexão dessa semana vai ser em virtude de uma coisa que eu não quero compartilhar, e eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, porque no momento eu devo falar pra você. Opa, muito obrigado, então. Com perdão da palavra, eu vou começar a relatar minha semana, então. Começando no final de semana, eu não lembro muito bem o que aconteceu, pra falar a verdade. Tô tentando lembrar aqui, mas não me vem nada, porque
porque, cara, foi uma semana difícil. Eu lembro que no sábado de manhã eu assisti um documentário que eu tinha que assistir pra uma das minhas disciplinas da psicologia. Tive que assistir pra fazer um trabalho para apresentá-lo na data de hoje, ou seja, eu vou apresentá-lo daqui a pouco. Esse é um dos motivos do meu um tanto quanto nervosismo. E assim, ele é só uma das causas, porque a semana ela foi recheada, cara. No final de semana morreu a filha de uma das funcionárias lá do hotel. E ela morreu de um acidente de carro e assim, foi uma morte terrível, assim, super bruta, a ponto de desmembrar ela, sabe? Foi assim, terrível, terrível. E aí, né, eu já comecei com esse problema, né? Porque eu fiquei preocupado com ela pra saber o que ela ia fazer e tal, né? Eu já conversei com outra pessoa pra ficar no lugar dela imediatamente, né? Porque eu sabia que, obviamente, a mulher não ia conseguir ter condições mínimas pra trabalhar. E, enfim, na terça-feira foi o velório, né? Velório, funeral, não sei. Acho que são sinônimos, né? Enfim, não Acho importa que agora. sim, também não sei. E fui, então, ao funeral dela na terça-feira de manhã, né? Ela foi velada a partir das 8 da manhã, ficou até as 10, 10 e meia, por aí, mais ou menos. Aí eu fui lá pra ver como é que ela tava e tal, mas, cara, assim... Eu ouvi uma frase que eu não sei da onde, mas... sim, cara, eu ouvi hoje também essa frase. Olha só que engraçado, que curioso, né, escutar essa frase. Que foi na série do Falcão e do Soldado Invernal, em que um personagem diz pro outro assim, que quando você perde um marido, você é viúva. Quando você perde seus pais, você fica órfã. Mas quando você perde um filho, não tem palavra pra isso, porque é terrível demais pensar nesse tipo de coisa. E, cara, isso demonstra muito bem como tava a situação ali na terça-feira, sabe? Ela tava sem condições, sabe? Sem condições nenhuma. Mal e mal de falar. E esse é até um ponto da minha reflexão que eu vou falar mais pra frente. Mas enfim, só pra relatar cronologicamente o que aconteceu. Então fui no velório dela. Na terça-feira também, cara, teve um problemaço assim com a Bela. Teve uma situação meio emergencial aí. E eu fui prestar apoio pra ela. Na terça-feira eu também tinha uma apresentação. Eu tinha uma apresentação e um trabalho pra ser feito em sala, né, na terça-feira. Só que, cara, a Bela tava com essa emergência e eu larguei a aula, fui até lá pra ajudar ela. E assim, por alguma razão, os deuses das faculdades, das universidades, seja lá o que for, os seres divinos, ou a simples sorte, me ajudou a ponto de que não deu para todos os grupos apresentarem na terça-feira, então a nossa apresentação ficou prorrogada para a terça-feira que vem, ou seja, essa próxima terça. E a segunda aula, que é onde eu teria o trabalho em sala, a professora ela pegou um atestado e ela não passou o trabalho. Ou seja, eu fiquei com a segunda aula de terça-feira livre e assim, cagada, simplesmente cagada, sabe? Era um momento que eu precisava e deu certo para mim. Então, obrigado a todos. E aí na quarta-feira, cara, de novo, correria. Essa semana no trabalho foi muita correria. Eu fiquei fazendo muitas licitações, inclusive eu participei de uma hoje também. Perdi, mas eu já não esperava ganhar, mas o meu intuito era pelo menos ver até onde o meu adversário conseguia chegar, sabe? Então tudo bem, assim, não foi uma derrota das maiores, porque eu já não estava esperando atender esses pacientes mesmo, ainda mais essa prefeitura que tem a gente já teve problemas com ela no passado. Não é um cliente que eu faço questão de atender. E além disso, nessa semana eu também fiquei e vou ficar com o Pedro uma noite inteira sozinho. A Bela vai trabalhar às 7 horas da noite, então ela tem que estar batendo ponto nesse horário. E nesse horário eu já estou com o Pedro, dando banho, comida e colocando para dormir. Então eu passei a noite de quarta-feira que eu já fiz isso. O que foi tranquilo, porque na quarta-feira eu não tenho as 2 últimas aulas, né? Por questão de aproveitamento de disciplina, eu não tenho essas aulas. Então é mais tranquilo pra mim também. E, cara, eu sei que falando parece pouca coisa, mas... mais a apresentação de hoje, mais os trabalhos que eu tenho que fazer, um trabalho pra segunda, tudo isso acumulando, assim, me deixou, cara, bem, bem cansado, assim. Eu tô exausto. E acho que é isso, cara. E assim, tamo aí, né? Tamo vivo. É isso. Eu ia falar outra coisa, mas não ia fazer sentido nenhum. Então eu só vou agora jogar a bola pra você. Então, por favor, cara, já que foi uma semana tão difícil pra nós aí, conte-me, ou melhor, não me conte o que você tem para sua reflexão. Cara, então, a minha reflexão ela vai partir desse ponto que eu falei que eu não quero comentar, porque, enfim, é uma coisa pessoal minha, eu quero deixar ela assentar primeiro. Não que eu não vá compartilhar aqui, mas assim, eu já compartilho tanta coisa aqui com o programa que eu quero pelo menos uma coisa em específico guardar pra mim primeiro pra, né, refletir adequadamente, deixar sentar as coisas. Eu disse que eu não ia comentar aqui, mas você já sabe o que é. Você é a única pessoa que tá sabendo disso. E aí, enfim, né, eu quero
quero pelo menos deixar isso se resolver em definitivo, né, tudo, para depois trazer aqui a luz do programa. Eventualmente ainda vai ser discutido por aqui. E, cara, eu acho que minha reflexão é meio que isso, né, de escolher aquilo que vai compartilhar, porque algumas coisas é importante, primeiro, você ter esse tempo de absorver tudo certinho, para dar esse tempo, né, de assimilar adequadamente as coisas, né, para não ser uma coisa corrida, atropelada, do tipo, aconteceu essa semana, necessariamente tenho que trazer aqui no programa. Eu posso trazer numa outra semana quando isso já estiver, né, melhor, enfim, processado por mim. Você mesmo, né, acabou no teu relato trazendo coisas que você não deu tantos detalhes. Porque, né, também faz parte disso, de você ver que não é o momento, não é o local, às vezes, de compartilhar um determinado tipo de informação. E aí, enfim, né, tem algumas coisas que a gente guarda pra gente e depois, eventualmente, a gente acaba compartilhando por aqui também. Exato. É que o meu ponto em específico, eu não o compartilho porque ele não diz respeito a mim, né? Ele me diz respeito nas consequências, mas as causas, eu não tenho nenhum tipo de relação, sabe? Então, como é uma questão, digamos, da Bela, eu não conversei com ela se ela gostaria, se ela queria ou se ela autorizaria eu relatar aqui, e é por isso que eu não falei. Mas tem esse aspecto, né? Assim, o podcast, a gente não sabe quem tá ouvindo, né? Porque ele tá em formato público, ou seja, qualquer pessoa pode escutar. E é complicado, né? Porque se a gente assume alguma postura muito agressiva, pode ser que a pessoa entenda, tipo, que ela não tem defesa. É complicado, né? A gente equilibrar justo nós que somos tão ponderados nas opiniões e nessa questão, tipo, entre aspas, de justiça social, sabe? De que todo mundo tem direito e tal. Mas, cara, eu entendo também. Eu já deixei de compartilhar coisas aqui. Eu simplesmente... É que eu nem chegava a mencionar o fato, né? Mas coisas pessoais já teve coisas que eu não ia compartilhar primeiro, porque dependendo do que se trata, né? É algo muito, muito íntimo. E, que nem eu falei, não dá pra saber quando, ou pelo menos até dá pra saber, né? Mas no começo você não quer compartilhar isso com todo mundo, né? Você não se sente preparado. Assim como tem grandes segredos que você guardava quando você tinha, sei lá, 15 anos. Tipo, se você revelar eles agora, foda-se, ninguém liga, sabe? É tudo questão de tempo. Ótimo filme, por sinal. Inclusive lembrei, olha aí. Assistimos Questão de Tempo. E ela adorou, claro, né? Lógico, né? Ela adorou. Porra, incrível. Assim, assistimos dublado, o que foi legal pra mim, porque eu considero que eu não assisti de novo, entendeu? Foi um filme diferente, porque tava dublado dessa vez. E, enfim. Cara, a minha reflexão, então, ela é sobre esse aspecto do funeral, mas não especificamente sobre a mãe, mas sobre a situação. De que eu, literalmente, enquanto estava lá próximo ao caixão, que estava fechado, evidentemente, porque foi uma morte bem brutal, eu ficava pensando, cara, o que eu faço? Sabe? O que eu tenho que fazer? Porque, sabe, de novo, a última vez que eu fui, a última e a única vez que eu fui a um funeral, de fato, foi do meu bisavô, sabe? E eu devia ter o quê? Uns 10, 12, entre 10 e 15 anos, sabe? Era, cara, sabe? É outro mundo, assim, né? Depois da sua vida, mais de 10 anos atrás, sabe? Você fica, caraca. Então, eu não sabia como me comportar. Não sabia se eu devia dizer alguma coisa, eu não sabia se eu devia cumprimentar algum convidado, se eu deveria falar alguma coisa, se eu deveria comprar rosas, se eu deveria... E aí, quando a gente foi falar com a funcionária, né? Ela tava lá no canto e tal, tava chorando bastante. E, cara, eu só fiquei em silêncio, sabe? Eu fui junto com uma outra funcionária também, né? Com a motorista, com a Nena. E aí ela falou algumas palavras assim, é difícil e tal, né? A gente nunca tá preparado pra enterrar um filho e tal. E eu, cara, eu só em silêncio, só tipo, foda, né? Foda. Porque o que eu vou falar pra pessoa, sabe? Eu não sabia e eu não sentia que qualquer coisa que eu falasse ia ajudar de alguma forma, sabe? Então, quando chegou a minha vez, eu só dei um abraço nela, falei, leva o tempo que você precisar e me avisa quando estiver pronto. É só isso, sabe? Quando estiver pronto pra voltar pro trabalho e é isso. Tira o tempo que você precisar. E depois ela até veio falar comigo no WhatsApp na quinta-feira, ontem, ela veio mandar mensagem e tal, falou, vou ficar até segunda eu volto e tal, já tô melhorando, tem que resolver uns problemas com o apartamento dela e tal. Falei, não, tranquilo, se precisar de mais, só avisar. Mas é isso, cara, eu não tenho certas situações que eu não tô preparado e não existe um manual do que você fazer. E eu acho que isso é um dos motivos também de eu ter escolhido fazer psicologia, sabe? Tipo, o que eu tenho que fazer nessa situação? Eu sei que não existe um protocolo, mas, sabe, eu não me sentia preparado pra fazer nada, sabe?
E foi o que eu fiz, então. Então, se eu só tô preparado pra fazer nada, é isso que eu vou fazer nada. E, enfim, tô na esperança aí de que a psicologia me dê pelo menos um pouco mais de bagagem pra ter uma sensibilidade maior do que dizer, no que fazer nesse tipo de situação. Não que, tipo, ficar quieto tenha sido ruim, sabe? Mas pelo menos mas foi isso, sabe? Não ajudou também. Não ajudou, mas não piorou, sabe? Fiquei no 0-0, digamos assim. Não, é a situação de o não saber como lidar, né? Então, por vezes, o negócio é você fazer nada, de fato, mas a questão é de estar presente, da pessoa saber que você está ali, que você se importa, né? Que tem o não dizer, né? Mas o estar presente também acaba sendo significativo, né? Então, você depois, eventualmente, como psicólogo de formação e tudo mais, você vai ver isso nas consultas mesmo, nas sessões, né? Que a pessoa precisa de alguém para ouvir ela, né? Então, é você estar presente ali e, no máximo, levantar questões, ajudar a pessoa a elaborar as coisas. Então, você não precisa necessariamente fazer alguma coisa, dizer alguma coisa ali nessas situações, né? Mas você estar presente, às vezes, é tudo que a pessoa precisa, né? Porque ela perdeu tanta coisa, pelo menos ela tiver algum mínimo de suporte, né? Você ajudando questões profissionais, enfim. Às vezes é tudo que a pessoa precisa porque ela perdeu tudo, né, no caso. Pois é. E é aquela coisa, né? Velório, por mais que ele não seja algo rotineiro, ele é algo sazonal, né? Ele acontece. Uhum. Então, é complicado, né? Porque, tipo, não é como se, tipo, vai acontecer uma vez na sua vida. Não, cara, vai acontecer provavelmente várias, né? Dependendo do tempo que você viver. É possível que você participe de pelo menos aí uns 20, 30, sabe? Sim, então, sim. Não só tua família, mas depois teus amigos começam a morrer, isso, né? Exato, exatamente. Então, esse é o ponto. Eu já relatei, por exemplo, aqui há pouco tempo, um amigo meu que morreu, ele é de outra cidade, acabei não indo ao velório dele, mas enfim, são as coisas que vão acontecendo na vida, né? Então, isso, ainda que não seja uma coisa que a gente frequente tanto esses espaços, mas ao longo do tempo vai ser uma constante, né? Esse tipo de experiência. Definitivamente. Então, fica aí a dica, não morram também. Pois é. As pessoas choram. As pessoas ficam tristes. E aí agora a gente vai pra sessão mais, então? Pra tentar dar um pouco de good vibes aqui pro programa? Claro, vamos lá pra sessão mais. A gente, pra ver se temos mais algum feedback ou mais alguma indicação. E temos feedback? Não temos feedback, até onde eu sei. Então a gente vai ter que ir de indicação. Então eu vou recomendar uma coisa então, já que a gente não teve feedbacks. Eu vou recomendar então um podcast que eu gosto bastante aqui. Não sei se eu já recomendei alguma vez, mas eu já mencionei ele por aqui, né, em outras oportunidades, que é o Bola Presa. É um podcast de basquete, especificamente da NBA, né, que eles cobrem, né, análises dos jogos, né, enfim, fazem todo comentários que são para todos os públicos, tanto para quem entende nada de basquete, quanto para quem já tem, né, algum conhecimento, e eles aprofundam algumas outras questões. Então é um podcast bem inclusivo, vamos dizer assim. E especialmente se você não gosta de basquete, se não se interessa, eu recomendo em específico uma sessão do podcast que é sempre no fim do programa, que se chama Both Teams Played Hard, né? Que é uma sessão de perguntas e respostas que eles fazem ali, que eles respondem dúvidas variadas sobre, né, que os ouvintes mandam para eles. Então é um espaço bem legal, assim, que também ajuda a gente a pensar sobre as coisas que acontecem na vida das pessoas. Eu nunca mandei uma pergunta para lá, mas eu sempre aprendo muito com as considerações que eles fazem das dúvidas que os ouvintes acabam, né, as pessoas que acompanham, né, o podcast acabam apresentando para eles. Então eu gostaria de recomendar, né, o podcast em si, mas se você não gosta de basquete, ouça pelo menos essa sessão, né, sempre de perguntas e respostas ao fim dos programas. Então, agora é a hora dos recadinhos? Isso aí. Então, se você quiser deixar a gente um pouquinho mais feliz, por favor, mande-nos um feedback. Você pode nos mandar pelo e-mail-da-semana@gmail.com, repetindo, e-mail-da-semana@gmail.com. Caso você queira mandar uma mensagem um pouquinho mais tranquila ali, pessoal, bem tranquila, bem fininha, bem easy, você pode nos mandar nos nossos perfis. Você tem o meu, que é o @minxoxin, sou eu. Ou você pode mandar no dele, que é o @sboli. Eu. Ou se você quiser colocar na roleta russa dos podcasters, você pode mandar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. Isso aí. A gente também pede para você seguir, né, o nosso perfil, porque assim o tio Mark Zuckerberg, né, dá um pouco de informação pra gente sobre quem são as pessoas que acompanham, né, que seguem o nosso perfil. Então tem um pouco de informações demográficas, eles são pessoas mais jovens, mais velhas, o gênero, né, enfim, a região que está ouvindo a gente, né. Então é bem legal, pelo menos a gente tem um pouco de noção, né, de quem são as pessoas que acompanham as nossas discussões aqui. E claro, se acabar mandando feedback, melhor ainda, porque dá a oportunidade da gente conhecer um pouco melhor, né, cada um de vocês. E, bom,
para finalizar, a gente sempre pede para você, além de tudo, espalhar a palavra, né? Escolhe um episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios, e manda para alguma outra pessoa, né? Alguém que não conhece o nosso podcast, ou não conhece podcasts em geral, e quem sabe a pessoa se interessa, né, pelas nossas discussões aqui, e quem sabe também ela acaba mandando alguma interação, né, pra gente discutir mais a fundo alguma questão em específico. E é isso? A gente dá aquele tchau agora? O famoso tchau. Então, falou, tchau, tchau. Adiós.